Prefeito, uma reunião com os vereadores na Câmara Municipal, a princípio, segundo o presidente Marco Antônio Calantieri, seria uma reunião somente com os vereadores para falar sobre o projeto da autarquia. De repente, a participação do senhor, da doutora Luciana Junqueira, o porquê da presença do senhor nessa primeira reunião? Bom, inicialmente, agradecer aqui a presença de vocês. Na terça-feira, eu solicitei à procuradora que entrasse em contato com o Marcos para marcar uma reunião com os vereadores, se possível, para a discussão do projeto. É um projeto complexo, de longa data, já trabalhamos sobre ele, e explicações pessoais ficarão muito mais fácil do que troca de ofícios, né? Certo? E quando nós entramos em contato em relação a isso, né, isso foi na semana passada, né? Certo? Aí ele afirmou que teria essa reunião no dia de hoje em relação a esse mesmo assunto, para a discussão do projeto. Então calhou a reunião que eles tinham e nós viemos, uma reunião só, para prestar os esclarecimentos. Prefeito, uma das dúvidas mais comuns sobre essa mudança para a autarquia, principalmente dos funcionários da Codesan, é sobre como é que ficaria a situação deles. Isso foi discutido hoje, o senhor já disse naquela coletiva inicial que não muda nada para os funcionários, eles vão ser absorvidos pela nova autarquia. Conversando hoje com a parte jurídica, é isso mesmo, para os funcionários da Codesan terem essa informação, mudando para a autarquia, ninguém é demitido, não tem que recontratar ninguém, como é que funciona isso? Os funcionários que lá estão hoje trabalhando, mesmo aqueles que estejam em auxílio-doença, ou estejam aposentados, se porventura voltem a trabalhar, que às vezes acontece disso acontecer, todos eles terão estabilidade e continuarão trabalhando na nova Codesan. Tá? Não muda nada para nenhum deles. Os que estão trabalhando, os que estão afastados por doença, ou acidente de trabalho, ou por sindicato, nada muda. Continuam os mesmos salários, os mesmos direitos, nenhuma diferença. Funcionários que estão em algum tipo de situação judicial com a Codesan, quem é que passa a responder? Vai ser a autarquia, é a prefeitura, esses processos, né, de alguns ex-funcionários da empresa? A nova Codesan continua respondendo. Tanto as dívidas da Codesan, quanto os créditos que ela tem, as obras que ela está realizando, os processos trabalhistas, os processos que elas têm contra alguma pessoa ou contra alguma empresa, continua a Codesan, nova Codesan, a autarquia respondendo. Não tem nenhuma modificação. E a prefeitura continua como solidária em todos os processos. Hoje, a Codesan, acionista majoritário, é a prefeitura. Então, quando a pessoa entra com uma ação contra a Codesan, se acontecer da Codesan não ter dinheiro para pagar, a prefeitura tem que pagar, ela é solidária, né? No caso da autarquia, da mesma forma. Nada muda em relação aos direitos dos trabalhadores, seja um trabalhador da ativa ou que seja afastado por doença ou acidente de trabalho. Prefeito, popularmente falando então, muda, mas na verdade continua com as ações trabalhistas, com os funcionários, ou seja, muda, mas não muda. Não, muda tudo. Né? Hoje a Codesan, ela recebe por serviço prestado, por medições, por obra realizada, certo? A partir do que ela é autarquia, ela tem um orçamento fixo para o ano e tem que trabalhar dentro daquele orçamento. Tá? É como se fosse, não é uma secretaria, mas funciona como? Vamos supor, na educação, você tem um orçamento da educação. Você paga os funcionários, paga os encargos, compra material. Vai pintar a escola? Se tiver dinheiro, pinta. Se não tiver, não pinta. Vai construir mais uma creche? Se tiver dinheiro, constrói. Se não tiver, não constrói. Em transformando em autarquia, é da mesma forma. Tá? Ela paga suas obrigações essenciais. Agora, vai reformar uma estrada? Se tiver dentro do orçamento, ela reforma. Se não estiver dentro do orçamento, ela não reforma, que não vai ter dinheiro. A gente sabe que hoje a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde é que tem mais capital, digamos que assim, mais recursos. Essa autarquia seria um pouco maior em termos de orçamento anual? Não chega nem perto, né? O orçamento da saúde é mais de 30 milhões por ano, né? O orçamento da educação também, né? Certo? A autarquia não chega nem perto da educação. Dá para comparar com outra secretaria hoje? Não, até a autarquia ela vai trabalhar com os recursos que hoje ela já gera, os mesmos recursos. Hoje ela usa recursos da Secretaria de Obras para construções da Secretaria de Obras. Usa recursos da agricultura para fazer as estradas e pontes. Usa recursos do meio ambiente para fazer a parte ambiental, limpeza, corte de grama, praças.
cuidar do aterro, da parte do aterro sanitário. Usa recursos de vias urbanas, que é de obras, para fazer recap, tapa-buraco, guia, sarjeta, canteiros. Esse mesmo dinheiro que ela vai continuar usando. Não é outro, é o mesmo. Tá certo? Só que em vez de dinheiro estar nas secretarias, estarão na autarquia. O dinheiro está lá dentro do orçamento e tem que ser administrado anualmente. Prefeito, dentro do organograma dessa autarquia, já foi pensado como ficarão os cargos de diretoria, presidente, vão ser cargos de confiança, os diretores vão ser concursados? Como é que funciona a parte de diretoria nesse novo organograma? Da mesma forma que é hoje, né? Você tem os cargos efetivos, são os concursados, como tem na prefeitura, e você tem os cargos de confiança. Na prefeitura você tem um secretário, lá você tem um nome diferente, chama presidente. Na secretaria você tem um financeiro, lá você tem um diretor financeiro e executivo. Você tem diretores nas secretarias. Lá, como ela vai trabalhar com vários setores, então você tem diretores de vários setores, de acordo com a necessidade. Comparando com a Codesan hoje, teremos mais cargos de diretoria, menos, dá para fazer um paralelo? São os mesmos. Não, a quantidade de cargos de diretoria muda as denominações e abaixa um pouco o salário, mas eles não mudam, tá certo? A quantidade é os mesmos. Inclusive os cargos que hoje são gratificados, né? Como a Codesan é uma empresa SA, economia mista, ela é criada por lei e os cargos são criados por livre iniciativa da diretoria, não é preciso nova lei. Então lá você cria um cargo de diretor sem consultar a Câmara. Na autarquia já tem que ser aprovado por lei. São os mesmos cargos agora por lei. Na Codesan você tem os cargos gratificados. Então você tem uma grande obra, por exemplo, vai começar a ampliação do velório, uma obra grande. Você tem lá 3 pedreiros, meia dúzia de serventes. Você tem que ter um pedreiro responsável pela obra para receber as ordens e fazer os outros trabalharem. Mas é um pedreiro, trabalha junto com os outros, não é um mestre de obra, é muito diferente, né? Certo? E esses cargos hoje na Codesan é de livre criação e o salário quem estabelece é a diretoria. Na autarquia, eles têm que ser criados por lei. Então, nesta lei que está se mandando para cá, já são criados esses cargos de responsabilidade, não lembro o nome do cargo, coordenação, né? Você está pintando uma escola grande, hoje é isso. Tem lá dezenas de pintores, tem que ter um responsável pela obra. Esse é um pintor mais experiente que recebe uma gratificação por isso. Terminou a obra, ele para de receber. Recebe durante aquela obra. Prefeito, como vai funcionar praticamente como uma secretaria? Eu já estaria pensando já no secretário ou na secretária? Só retornando à pergunta anterior, né, esses cargos, né, gratificados que eu falei, são todos concursados, né? Não são funcionários de livre nomeação, concursados, tá certo? E em relação aos cargos, desses cargos todos, né, eles já estão todos ocupados, né? Seriam as mesmas pessoas que lá estão. Não tem cargo criado a mais lá, mas são cargos que ficaram vagos para uma emergência na eventualidade da prefeitura tiver que assumir outros serviços que hoje são terceirizados. Na eventualidade de assumir de repente a limpeza pública, tem lá um cargo de diretor que vai ficar vago, mas se tiver que assumir a limpeza pública já tem um cargo de diretor para ser nomeado. Se ela tiver que assumir de emergência o transporte de passageiros urbano, tem um cargo de diretor para ser nomeado e assumir essas funções, tá certo? Então, os outros são os mesmos que lá ocupam, tanto advogado como engenheiro, tudo mesmo pessoal, né? RH, tudo igual. A única coisa que muda é o diretor-presidente, que pediu para ser exonerado no final de agora, mas eu deixei até 31 de março, porque tem muita coisa ainda para ele acertar e deixar em ordem para quem vai assumir. Se eu deixasse ele assumir, sair hoje, né? Ele vai sair com razão, largar a coisa meio bagunçada, porque não deram tempo para ele para arrumar, né? E é uma coisa que quem for assumir vai ter que conviver pelo menos 15 a 20 dias com o atual, como o Eduardo Brunner fez, né? Quando o Cláudio assumiu, o Cláudio foi nomeado, porém ele continuou lá, passando as informações, porque senão a coisa para, tá certo? O prefeito, quando é eleito, ele assume dia 1º.
Mas com certeza a equipe de transição vai à prefeitura para fazer a transição no mês anterior de dezembro, né? E assim vai ser feito na Codesan. Prefeito, o senhor deu uma entrevista contundente essa semana e entre as declarações disse que haveria uma guerra deflagrada em Santa Cruz pelo poder. E um dos personagens dessa guerra seria a própria Câmara Municipal. Por outro lado, o senhor encaminhou um ofício pedindo uma sugestão aos vereadores para o novo diretor dessa autarquia, né, pedindo uma sugestão do Poder Legislativo. Essa sugestão aconteceu hoje. Como é que foi esse contato com os vereadores após as declarações que o senhor deu essa semana? A sugestão eu encaminhei já na segunda-feira, se eu não me engano, né? Não foi hoje, né? Certo? Acho que foi essa segunda-feira que eu encaminhei, entendeu? Tá? Você tem 13 vereadores pensantes, pode ser que eles tenham algum nome em mente. Hoje eu não tenho um nome em mente para substituir, tá certo? Em relação à guerra, não faz parte dessa entrevista. A entrevista hoje é sobre o projeto que está em pauta. Prefeito, recentemente, durante entrevistas também, é notório que o senhor acaba elogiando e até mesmo criticando algumas pessoas. Nesses elogios, o Miro Piscinin foi muito colocado e elogiado pelo senhor. Poderia ser ele aí o novo secretário nessa autarquia? Não está excluído. Depende dos nomes que aparecerem. Eu recebi já para o WhatsApp várias sugestões de nomes, né? Ele estaria Eu vou verificar quem são. Entendeu? De repente aparece uma pessoa que eu não conheça, que tenha capacitação e que tenha bons antecedentes que eu possa confiar, certo? Os próprios vereadores, com o conhecimento de Santa Cruz que eles têm, o conhecimento político que eles têm e da administração, e todos conhecem a Codesan e a dificuldade que é administrar, pode ser que entre eles alguém sugira o nome. Pode ser que não sugira oficialmente aqui na Câmara, mas com certeza deverão pessoalmente fornecer alguns nomes, com certeza, tenho certeza que isso vai acontecer, vão surgir outros nomes.